Um Olha a fuzil quantidade de semiautomático, armas. Olha a quantidade de armas que tem nos Estados Unidos e olha a quantidade de mortes por arma de fogo que tem no país. Mínimo. É óbvio. Comparado ao Nos Brasil, Estados é Unidos essas tem armas não são metade utilizadas das armas do mundo na mão de civis, a gente devia ter metade dos homicídios, né? Do mundo inteiro. Se isso fosse causa, né? Se fosse a causa, tinha que ter metade de todos os Eu estou fazendo uma pesquisa agora aqui, já, que a gente não tem, é um dado que não existe aqui no Brasil. Como eu trabalho com homicídios, né, no Tribunal do Júri aqui como promotor, eu estou pesquisando agora o número de homicídios praticados com armas de fogo legais. Esse é um dado que nós não temos. Tá? O pessoal sabe a quantidade de mortes por arma de fogo por ano, né? Ou estima a quantidade de mortes por arma de fogo. Tá? Mas a gente não tem o dado não tem como pesquisado saber, né? das armas legais. Não tem como saber, porque 90 e poucos % não são solucionados, como é que você vai saber se a arma foi legal? A média Porque tudo entra, né? Tudo entra, por exemplo, se o policial entrou em um confronto, ela entra também na estatística. Uhum. Sim, mas você veja bem. E é legal, e é uma arma legal. Se o policial entrou no confronto, Roberto, não é crime, né? Por exemplo, se ele agiu em legítima defesa, né? Não é crime. Então isso aí não pode ser computado. Então, mas ela entra, não entra? É isso que eu estou falando. Aí vira bagunça. E aí eu estou pesquisando, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública dos estados, elas não têm esse dado. Não tem registrado, não é nem escriturado. Tá? Daí entra no que o Jean falou. Mas se a gente não tem solução dos crimes, 98% dos delitos não são levados a julgamento, tá? Média de 9% tem autoria definida, como é que pode falar que está usando arma legal ou arma ilegal se a gente não está apurando nem quem atirou? Como é que sabe que arma que o cara atirou? Então fica num achismo e numa conversa atravessada, né, que não faz sentido. Então, começamos a pesquisa, hoje estava alimentando o sistema aqui, a pesquisa vai ser feita por inteligência artificial, os processos nossos são todos digitais, né? Então a gente vai pesquisar pelas denúncias que são realizadas, para conseguir chegar num número, porque o que hoje a gente tem é um monte de conversa, um monte de preconceito, um monte de ignorância no sentido de desconhecimento sobre esses dados, que levam o pessoal a continuar perpetuando aquele monte de conversa, que quanto mais arma, mais crimes, né? Como é que é o César Melo fala que é o folclore tirado da bunda, né? Que é a expressão dele. E é real, porque se tira um monte de folclore do nada, do orifício anal, porque esses dias eu estava vendo na TV, eles estavam falando de novo, quando deu algum decreto, algum julgamento ali, eles falando umas besteiras como sempre, porque hoje teve uma notícia que o governador da Bahia disse que subiu o número de mortes na Bahia, mortes violentas por causa dos CACs, por causa da quantidade de armas e decretos de armas. Daí tu vai ver lá. É aquele tipo de folclore tirado de lá que não faz sentido, porque não elucidaram os casos. A Bahia é um dos estados com maior, o estado com maior ICMS, junto com o Rio de Janeiro, tem ICMS mais taxa de pobreza, então lá é o lugar com menos CACs, menos armas de fogo. Se fosse essa justificativa, Santa Catarina seria um terror. Seria a coisa mais fácil de se investigar é uma arma registrada. É a coisa mais fácil de registrar. Se tem envolvimento de alguém que tem a arma registrada, já tem 3/4 da investigação já está derrubada. Já pega a arma, faz o confronto balístico, já pega a arma, verifica se está, se não está. É muito mais simples de apurar. Agora, quem tem que passar pela burocracia que a gente passa, quem tem que passar por todas as formalidades que o cidadão de bem tem que passar por isso aí, vai estar utilizando esse armamento para a prática de crime? É o tipo de argumento assim, não sei o que falar, não sei, e ele fala umas coisas, né? O número de armas ele erra, o número dos decretos ele erra, o que pode ser feito ele erra, né? Mas para falar que o problema virou político, né? Sim. O assunto arma é explorado politicamente, é só isso. Mas isso é comum até nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também. É a mesma coisa, eles dizem que é porque vendeu mais arma que tem mais crime. E daí, no ano passado, que não deu mais crime, eles falaram que não é bem assim, que a história não é essa. É sempre assim, cara. É sempre uma história existe. Mas uma coisa engraçada, por exemplo, quando eu saí do Brasil, deveria ter o quê? Uns 100 e poucos mil colecionadores. Ninguém sabia o que era CAC. Você falava para as pessoas,
nunca ninguém sabia o que era, né? Obviamente, depois que o Bolsonaro ganhou, e isso começou a ser mais, porque isso foi a plataforma da grande maioria das pessoas que votou Bolsonaro, obviamente, tudo ficou, né? Agora voltado aos CACs. Qualquer coisa é o CAC, qualquer coisa, todo mundo sabe o que é o CAC hoje no Brasil. Ficou muito em evidência, né? E é pau toda hora, principalmente porque veio do Bolsonaro, né? Quer dizer, não tem nada a ver, né? Ele não foi ele que montou, não é ele que olha, agora todo mundo vai secar, que não tem nada a ver, mas ficou em evidência, né? E é paulada todo dia.